Vamos reagir ao que eles estão escondendo na Antártica e por que você não deveria ir lá. Cara, minha opinião, estão escondendo muito tempo. O tipo deve estar lá, buscando conhecimento. Você pode comprar uma viagem, embarcar num cruzeiro, pisar em pontos autorizados e voltar para casa dizendo que esteve no continente mais isolado do planeta. Mas isso não significa que você realmente viu a Antártida. Apenas que você foi levado a uma pequena área permitida, dentro de uma rota controlada. Nossa, eu acho que não sei se é muito proibido, não, cara. Sempre fui doido o suficiente pra ir aqui, né? Não sei. Não dá de ver uma área muito grande, cara. Não tem como os caras ficar vigiando a área inteira também. Regras rígidas, tempo limitado e acesso restrito. O restante permanece fora do alcance público, protegido por justificativas ambientais, logísticas e científicas. A versão oficial diz que tudo isso acontece porque a Antártida é um ambiente extremo, perigoso e frágil. As temperaturas podem cair. Porque o ET não está lá buscando conhecimento. Busca conhecimento. Cair a níveis letais. Os ventos podem ultrapassar velocidades absurdas. Tempestades surgem sem aviso e enormes fendas escondidas sob a neve podem engolir uma pessoa em segundos. Além disso, o continente abriga ecossistemas sensíveis, áreas de pesquisa internacional e regiões nas quais qualquer interferência humana pode causar impactos ambientais difíceis de reverter. Essa explicação parece razoável, mas ela não responde tudo. Porque a Antártida não é apenas... Expedições independentes são extremamente limitadas. Deslocamentos fora das áreas aprovadas exigem planejamento rigoroso. E até mesmo pessoas que trabalham em bases científicas não circulam livremente pelo continente. Quem vive ali permanece na prática confinado a setores operacionais, bases, trilhas autorizadas e zonas previamente mapeadas. A maior parte da Antártida continua intocada, inacessível e invisível ao público. E esse controle não pertence só a um único país. A Antártida não tem um governo próprio, ela não tem população nativa permanente e não pertence oficialmente. Mas ali é um monte de continente, né? Daí eu vou fazer o continente, vai fazer mais uns paizinhos ali, né, já. Na Antártida. Não, tô sossegando fazer isso. Pelo menos uns 10 países a mais, né? Cada país da sua área ali, tudo bem dividido também. Sabe, a pessoa é doida o suficiente pra morar no frio. Nenhuma nação. Mesmo assim, algumas das maiores potências do mundo concordaram em manter regras rígidas sobre o continente. Países que discordam em guerras, comércio, armas, fronteiras, energia e influência global conseguiram chegar a um acordo quase perfeito quando o assunto é a Antártida, o que só aumenta o mistério. Esse acordo é o Tratado da Antártida, assinado em 1959, e é a base de toda a estrutura que mantém o continente sob o controle internacional. Oficialmente, o tratado determina que a Antártida deve ser usada apenas para fins pacíficos e científicos. Ele proíbe atividades militares, impede reivindicações territoriais definitivas, limita a exploração econômica e estabelece cooperação entre países. Na superfície, parece um dos maiores exemplos de diplomacia da história moderna. Mas, para quem observa com mais atenção, o tratado também funciona como uma cerca invisível em torno do lugar mais misterioso da Terra. Ninguém conquista, ninguém explora livremente, ninguém perfura onde quer, ninguém atravessa sem permissão. Tudo precisa ser justificado, autorizado. Mesmo na era da internet, até hoje ninguém foi lá, né? Tipo, fazendo uma live na Antártida, explorar avião. E registrado. E essa é a parte que alimenta tantas suspeitas. O mundo não consegue concordar sobre quase nada, concorda? Potências nucleares se ameaçam, governos disputam influência, blocos econômicos entram em conflito, países brigam por petróleo, minerais, rotas marítimas e território. Mas quando o assunto é a Antártida, há uma disciplina, uma paz incomum.
O continente permanece protegido, isolado e tratado como uma área especial há décadas. A pergunta que surge não é por que existe preservação ambiental ali, mas por que tanta gente poderosa concorda em manter o mesmo limite? Aí tem. A explicação oficial diz que essa união existe para proteger a ciência e o meio ambiente. Mas um pensamento que aponta para outra direção. O tratado não teria sido criado apenas para preservar o continente, mas também para impedir que pessoas comuns, empresas independentes e exploradores sem vínculo institucional chegassem a áreas onde algo muito maior havia sido encontrado. A Antártida seria protegida não pela fragilidade do continente, mas pelo seu conteúdo escondido sob ele. Quando pessoas comuns começaram a observar imagens de satélites da Antártida, as teorias deixaram de girar apenas em torno do tratado e passaram a falar sobre... Aí começam os doidos, tá ligado? Os doidos começam a falar, lá tem petróleo, lá tem de Varginha. Encobrimento. Durante anos, usuários perceberam áreas borradas, trechos com resolução inconsistente, cortes estranhos no terreno e regiões que pareciam apagadas nas imagens públicas. Em alguns pontos, o gelo parecia normal. Em outros, surgiam falhas geométricas e estruturas difíceis de explicar apenas como erro de imagem, entende? A resposta oficial sempre foi simples. São condições climáticas extremas, baixa incidência de luz, falhas de satélite e limitações técnicas na captura de imagens em regiões polares. O problema é que essas justificativas começaram a soar frágeis quando comparadas ao restante da tecnologia atualmente disponível. Satélites conseguem registrar cidades inteiras com uma resolução absurda, identificar veículos em movimento, monitorar florestas em tempo real e produzir mapas extremamente detalhados de praticamente qualquer lugar do planeta. Ainda assim, partes da Antártida continuavam aparecendo como manchas desfocadas e áreas reconstruídas digitalmente. Foi aí que começaram as análises obsessivas feitas por usuários da internet. Pessoas passaram horas examinando imagens do Google Earth. Pessoas que não têm nada o que fazer na vida vão lá e fizeram isso. Ampliando regiões isoladas, comparando capturas antigas e procurando padrões escondidos sob o gelo. E quanto mais essas buscas aumentavam, mais descobertas estranhas surgiam. Algumas imagens mostravam formações triangulares quase perfeitas emergindo da neve. Outras revelavam entradas escuras em montanhas congeladas, como enormes túneis ou cavernas ocultas sob o continente. As chamadas pirâmides da Antártida rapidamente se tornaram uma das teorias mais populares sobre o continente. Estruturas gigantescas, parcialmente cobertas por gelo, começaram a circular em vídeos e fóruns como possíveis evidências de construções artificiais enterradas ali há milhares de anos. Algumas delas realmente lembram pirâmides vistas do alto, com faces inclinadas e formato extremamente simétrico. A explicação oficial afirma que essas estruturas são apenas montanhas, conhecidas como nunataks. Sim, são montanhas. Sem decepcionar vocês. Picos rochosos que atravessam a camada de gelo e podem assumir formas geométricas devido à erosão natural. Mas essa resposta nunca encerrou a discussão, porque o ponto central das teorias não está apenas no formato das estruturas, está na pergunta que vem logo depois. Por que existem tantas formações estranhas concentradas justamente no continente mais isolado e menos explorado do planeta? Algumas teorias afirmam que a Antártida não esteve sempre congelada. Isso é verdade até certo ponto. Há milhões de anos, o continente possuía florestas, rios, temperaturas muito mais altas e vida. Com mudanças climáticas, por causa da era do gelo, eles ficaram congelados. Fósseis, carvão mineral e vestígios de vegetação já foram encontrados debaixo do gelo.
O problema começa quando essa informação passa a ser conectada a outra hipótese muito mais radical. A de que civilizações antigas poderiam ter existido ali antes do congelamento total do continente. Bem, dentro dessa teoria, as estruturas vistas nas imagens de satélite são os restos de construções enterradas pelo gelo ao longo de eras inteiras. Sob o deserto congelado, é possível encontrar pirâmides, bases subterrâneas, cidades antigas e até possíveis instalações não humanas. E quanto mais imagens aparecem, mais difícil é contradizer essas teorias. Mas pirâmides não foram as únicas coisas encontradas. Em diferentes momentos, usuários identificaram enormes buracos escuros no gelo. Alguns deles com aparência quase circular, como aberturas gigantes no continente. Um dos casos mais famosos envolveu uma formação vista no Google Earth, que parecia uma entrada colossal perdida mais um buraco. no meio das montanhas congeladas. A imagem se espalhou rapidamente porque a abertura lembrava menos uma caverna natural e mais uma passagem construída. Mas pouco tempo depois, versões dessa imagem começaram a desaparecer ou aparecer alteradas em capturas mais recentes. Para os defensores das teorias, está clara a tentativa de censura digital, não apenas uma questão de não esconder a qualidade da imagem. Certas áreas estariam sendo deliberadamente editadas antes de serem disponibilizadas ao público. E então começam as comparações com outras operações de ocultação envolvendo tecnologia espacial. Usuários passaram a acusar empresas como Google e até agências ligadas à NASA de utilizarem reconstruções artificiais para preencherem regiões inteiras da Antártida. Algumas imagens realmente parecem renderizações digitais em vez de fotografias reais. Texturas repetidas, sombras inconsistentes e áreas visualmente lisas demais passaram a ser apontadas como sinais de manipulação. Mas nenhuma teoria envolvendo... Porque nunca ninguém hackeou o Google fez exatamente sobretudo deliberadamente. A Antártida ganhou tanta força quanto as histórias ligadas ao almirante Richard Byrd. Byrd não era um aventureiro qualquer na internet. Ele foi um dos militares mais respeitados da história dos Estados Unidos, pioneiro da aviação polar, explorador do Ártico e da Antártida, e uma figura central nas maiores expedições realizadas no continente durante o século XX. O homem que mais se aproximou dos segredos da Antártida era também alguém com acesso direto ao governo, às forças armadas e às regiões mais isoladas do planeta. Em 1946, poucos meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram uma gigantesca operação militar na Antártida, chamada Operação High Jump. Oficialmente, a missão tinha objetivos científicos e estratégicos, treinamento em ambientes extremos, testes de equipamentos, mapeamento aéreo e pesquisa polar. Mas a escala da operação sempre chamou a atenção. Foram enviados milhares de militares, navios de guerra, submarinos e aeronaves. Vou dar um corte aqui. Tá pedindo. Além de uma estrutura incompatível com uma simples expedição científica. A justificativa oficial dizia que os Estados Unidos queriam preparar tropas para possíveis conflitos em regiões congeladas durante a Guerra Fria. Mas um detalhe estranho nisso tudo. Pensa comigo. A operação deveria durar muitos meses, mas foi encerrada antes do previsto. Pouco tempo depois começaram a surgir rumores de que a equipe teria encontrado algo inesperado sob o gelo antártico. Algo grande o suficiente para interromper a missão. Foi então que o nome de Richard Byrd passou a estar associado às teorias mais extremas sobre o continente.
Relatos começaram a circular afirmando que durante um dos voos sobre a Antártida, Byrd Não, teria ninguém atravessado tá uma chorando, região em não que é os meu seus cachorro. instrumentos enlouqueceram completamente. As bússolas giravam sem controle. Toda vez que o vizinho sai, ele chora. Os sistemas Não, falhavam e estranho. o ambiente abaixo dele deixou de parecer um deserto congelado. Segundo o diário atribuído ao almirante, o gelo simplesmente desapareceu. No lugar dele, surgiu uma paisagem que não pertencia àquele lugar. Montanhas sem neve, rios correndo livremente, vegetação extensa e temperaturas positivas em pleno interior da Antártida. Uau! O texto descreve um ambiente verde escondido sob o continente, iluminado por uma luz estranha que não parecia vir do sol. E então Cara, com certeza usou umas duas boas já pra veio a parte poder que delegar transformou a história de Byrd numa das maiores conspirações modernas. Durante o voo, ele teria observado enormes animais caminhando pela vegetação abaixo da sua aeronave. Não eram elefantes comuns. O diário descreve criaturas semelhantes a mamutes, animais que oficialmente teriam desaparecido há milhares de anos. O registro afirma que Byrd ordenou a redução da altitude Será que o Manny tá aí? Será que o Sid tá aí? para confirmar aquilo que ele via. E quanto mais se aproximava, mais percebia que aquilo não fazia o menor sentido na história conhecida da humanidade. Os relatos afirmam ainda que Byrd teria atravessado uma espécie de abertura no interior da Terra. Não um buraco gigantesco visível na superfície, mas uma região de transição escondida sob a Antártida, que leva a um mundo interno completamente isolado da civilização humana. Dentro dessa teoria, o planeta não possuiria apenas um núcleo sólido e inabitável. Existiriam enormes cavidades internas capazes de sustentar ecossistemas inteiros, oceanos subterrâneos e até formas avançadas de vida. Algumas versões do relato descrevem estruturas gigantescas escondidas sob o continente. Outras falam de seres tecnologicamente avançados vivendo dentro da Terra, muito mais antigos do que qualquer civilização humana conhecida. Richard Byrd realmente deu entrevistas públicas falando sobre a importância estratégica da Antártida pouco antes de morrer. Numa delas, mencionou que o continente representava uma região crucial para o futuro da humanidade e comentou sobre os recursos naturais escondidos sob o gelo. Para muita gente, aquilo foi apenas uma análise militar. Para outros, Byrd tentava alertar discretamente de que havia descoberto algo muito maior. Pouco tempo depois, em 1957, Byrd morreu. 2 anos mais tarde, o Tratado da Antártida foi oficialmente assinado pelas grandes potências mundiais. A partir daí, a Antártida passou a ser vista de outra forma. E quanto mais essas histórias circulavam, mais teorias começavam a surgir em torno da Antártida. De acordo com as teorias, além de uma terra oca, o continente esconderia operações inteiras que operariam fora da vista pública. Bases subterrâneas, laboratórios secretos, tecnologia desconhecida e até programas militares conduzidos em regiões onde praticamente ninguém consegue chegar sem autorização internacional. E curiosamente, boa parte dessas suspeitas passou a se concentrar em um nome específico: McMurdo Station. É oficialmente a maior base de pesquisa da Antártida, operada pelos Estados Unidos e atua como o principal centro logístico das operações americanas no continente. À primeira vista, parece apenas uma instalação científica isolada no meio do gelo. Durante o verão, a base chega a abrigar mais de 1.000 pessoas. No inverno, quando boa parte da Antártida mergulha em meses de escuridão e temperaturas extremas, apenas algumas centenas de pessoas permanecem ali. A versão oficial afirma que tudo em McMurdo existe para apoiar pesquisas científicas. Estudos climáticos, observação espacial, análises geológicas, monitoramento atmosférico e testes em ambientes extremos fazem parte da rotina da base. O problema é que, olhando de fora, McMurdo
parece muito maior e mais complexa do que uma simples estação científica precisaria ser. A infraestrutura lembra mais uma pequena cidade militar isolada do que um centro acadêmico perdido no fim do planeta. E apesar de o Tratado da Antártida proibir atividades militares no continente, as Forças Armadas continuam participando diretamente das operações logísticas da região. Aviões militares transportam equipamentos, pilotos militares realizam missões de apoio a estruturas ligadas à defesa, ajudam a manter o funcionamento das bases. Oficialmente, isso acontece apenas por necessidade operacional, mas essa presença constante é vista como uma evidência de que existe muito mais acontecendo sob o gelo. Pessoas que trabalharam na Antártida costumam afirmar que grande parte do continente permanece inacessível até mesmo para quem vive ali. Funcionários recebem áreas autorizadas para... Nem os próprios funcionários circulação, rotas limitadas e permissões específicas para qualquer deslocamento fora das bases principais. Expedições para regiões mais profundas exigem autorização, treinamento especializado, rádio de comunicação e acompanhamento rigoroso. A justificativa oficial continua sendo a segurança, mas para muitos, esse controle extremo parece ser compatível demais com a ideia de isolamento deliberado. Segundo essas narrativas, as estruturas visíveis na superfície seriam apenas a parte operacional acessível ao público. A verdadeira atividade aconteceria abaixo do gelo, conectada por túneis, hangares ocultos e áreas subterrâneas gigantescas construídas longe da observação externa. O que Byrd encontrou sob a Antártida não era apenas uma anomalia geográfica, era uma entrada. As regiões vistas durante os seus voos faziam parte de um sistema subterrâneo gigantesco. Aí eu te pergunto, funcionários trabalhando e viu um cara estranho indo para um lugar estranho, né? Aí ele ficou assim, ué, por que esse cara tá indo pra lá sem autorização, né? Escondido sob o continente e isolado do restante do planeta por quilômetros de gelo. O continente antártico funciona como uma tampa natural para esse mundo subterrâneo, mantendo-o fora do alcance da humanidade moderna há séculos. E é justamente por isso que a Antártida se tornou uma área internacionalmente controlada poucos anos depois da Operação High Jump. Os governos descobriram que certas regiões do continente têm acesso natural a estruturas abaixo da crosta terrestre. Não cavernas comuns, mas áreas geotermicamente aquecidas, grandes o suficiente para sustentar ecossistemas inteiros longe da superfície congelada. McMurdo Station foi construída próxima a uma dessas regiões. Oficialmente, ela é apenas uma base científica. Na prática, funciona como um ponto de vigilância e controle de uma das principais áreas de acesso sob o gelo. É por isso que grande parte da Antártida permanece inacessível até mesmo para pesquisadores que atuam lá. As zonas autorizadas existem para manter qualquer pessoa longe das áreas onde essas entradas foram identificadas. Isso também explica as imagens censuradas vistas por tantos usuários ao longo dos anos. As estruturas triangulares, os enormes buracos escuros nas montanhas e as áreas constantemente borradas não são erros de satélite. São regiões monitoradas porque revelam partes do sistema subterrâneo escondido sob a Antártida. E toda vez que imagens muito claras dessas áreas começam a circular, elas desaparecem ou são substituídas. A verdadeira função do Tratado da Antártida nunca foi apenas proteger a pesquisa científica. O tratado existe para impedir a exploração independente do continente. Porque se as pessoas comuns começassem a atravessar livremente regiões profundas da Antártida, cedo ou tarde encontrariam evidências de que o planeta não é exatamente como nos foi ensinado. A Antártida continua fechada, monitorada e controlada pelas maiores potências do planeta. Oficialmente, tudo isso acontece por questões ambientais e de segurança.
Mas depois de décadas de expedições militares, imagens censuradas e restrições internacionais tão incomuns, muita gente passou a acreditar que o verdadeiro objetivo nunca foi proteger o gelo. Foi para garantir chat, que ninguém descobrisse eu vou ficando por aqui mesmo. Espero que vocês tenham abaixo gostado do vídeo. dele. Se O que inscreva no você canal. acha? Se quiser fazer Conta um pra pix, gente fica aqui na as suas descrição. impressões Qualquer valor. sobre essa matéria, sobre o que você sabe sobre isso, sobre as suas É suspeitas. isso, valeu. Muito obrigado pela sua companhia.